Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Wellington, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Novo Testamento 2. Desta feita, nós vamos estudar as cartas de Paulo, a primeira e a segunda a Timóteo e também a carta de Paulo a Tito. Havendo qualquer dúvida, por favor, coloquem aí as suas perguntas para nós podermos atender os amados irmãos. Nós temos aqui diante de nós o esboço, né? Inicialmente, a gente percebe logo de cara que tanto Timóteo quanto Tito, eles diferem um do outro, mas também parecem-se um com o outro. E ao longo do estudo nós vamos perceber quais são as diferenças e as semelhanças, tá bom? Com relação à autoria, nós sabemos que há críticas dizendo que elas não poderiam ser cartas do apóstolo Paulo, porque há mudança no estilo, né? Há mudança no conteúdo e também no itinerário. Itinerário porque os lugares que Paulo esteve, quando Paulo escreve estas cartas, ele disse que esteve em Mileto, né? Em Troade e em Creta. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós não encontramos esse itinerário que o apóstolo Paulo fez. A resposta a estes questionamentos é muito simples. É porque Atos dos Apóstolos não cobriu este período em que Paulo escreveu estas três cartas, a primeira e a segunda Timóteo e a carta de Tito. Paulo esteve preso em Roma duas vezes, né? A primeira vez nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 24, ele foi preso em Jerusalém, depois ele apelou para Roma, e aí nós vamos encontrar a viagem que ele faz para Roma meio turbulenta, né? Meio não muito turbulenta. E então Atos dos Apóstolos termina com Paulo ali preso em Roma. Sabemos que ele foi libertado, ele tinha muito desejo de ir à Espanha, muito provavelmente ele foi. Há tradição e igrejas na Espanha que diz ter sido fundada pelo apóstolo Paulo. Na volta, Paulo ele vai então pregar em Creta, né? Ele vai passar por esses itinerários que ele diz aí, Mileto, Troade, Creta. Ele vai deixar Tito em Creta e Timóteo em Éfeso, né? Para que então, como delegados apostólicos, eles pudessem ali resolver o seu problema. Aqui no esboço, a gente tem aí estas epístolas, elas podem ser chamadas de pastoral, evangelísticas, ou elas são apostólicas, não é? Elas foram chamadas recentemente e ainda são chamadas de pastoral, não é? E a questão é que elas não é bem assim um manual para apóstolos, não é? Ou melhor, para pastores. Embora Paulo fala a Timóteo que ele faça o trabalho de evangelista, também elas não são necessariamente evangelísticas, né? Talvez pastoral, porque, como eu disse, Timóteo e Tito foram delegados, representantes do apóstolo Paulo, para fazer a transição daquelas igrejas que eram até então apostólicas, né? Pioneiramente falando apostólicas, fundadas pelo apóstolo Paulo, e que agora estava passando para uma direção não apostólica, né? E Timóteo e Tito tinham o trabalho dado por Paulo, a autorização para fazer esta transição, né? Muito bem. Nós temos três modos de estudar essas três cartas. Primeiro, o escritor, haveremos de falar um pouco sobre Paulo, porque Paulo fala muito de si nestas cartas. Depois, os leitores, que são Timóteo e Tito. E, por fim, então, falaremos um pouquinho sobre os lugares, né? Éfeso e Creta. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele tinha um padrão, né, quando falava de si. Ele falava do seu passado, do seu presente e do seu
futuro. O apóstolo Paulo, ele sempre se apresentava como o maior dos pecadores, né? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Isso é uma coisa que Paulo jamais esqueceu, né? Ainda velho, ele se intitulava-se como perseguidor da igreja. Deus perdoou, obviamente. Deus tem o controle sobre a memória, o homem não tem, não é? Então, nós vamos ser aí assombrados pelo nosso passado, me parece que a nossa vida toda. Segundo, Paulo falava das suas circunstâncias do presente, né? Do presente. Paulo, ele coloca aí nestas cartas o itinerário que ele fez de Mileto, Troade, ele vai a Creta, ele deixa Timóteo em Éfeso, não é? Muito provavelmente ele foi traído por um homem chamado Alexandre, é, o latoeiro, que lá em Troade Paulo foi preso novamente por causa deste homem, né, que é, entregou, que acusou Paulo, e Paulo então foi preso e estava preso agora a segunda vez em Roma, e de lá ele escreve para Timóteo e Tito desenvolverem o trabalho para o qual eles foram chamados, né? Eles foram designados nestes lugares. E Paulo também vai falar aí do seu futuro, porque ele combateu o bom combate, ele acabou a sua carreira e ele guardou a fé e ele estava agora na expectativa de, né, ir e estar com o Senhor, não é? Mas ele estava passando então o bastão, principalmente para Timóteo. É aquela corrida onde há revezamentos, né? Um atleta, ali um time, o primeiro atleta ele faz ali ele cumpre a sua carreira e ele vai passar o bastão para o segundo, que também vai cumprir a sua carreira e que por sua vez vai passar o bastão para outro e cumprir também a sua carreira. E ele, Paulo, diz, né, que recebeu do Senhor o bom tesouro, o Evangelho, estava passando para Timóteo, era o seu escolhido como aquele que ia dar sequência ao seu ministério, e Timóteo foi passando, que passaram até chegar em mim e em você, obreiro e obreira do Senhor. Muito bem. Paulo também vai falar do propósito aí da sua vida de maneira objetiva e subjetiva, né? Ele sempre abordou a Trindade, ele fala de Deus como aquele que é invisível, né? Imortal, único, vivo e Salvador, Rei, né? São títulos muito interessantes que Paulo atribui a Deus, né? A salvação é um plano, um propósito iniciado por Deus, né? Também o Senhor Jesus, como ele vai falar do seu nascimento, sua morte, ressurreição, ascensão, retorno, como Salvador e juiz, né? O Espírito Santo, doador de dons e dons que são executados, né? Dons que são experimentados e dons que revestiu ele, o apóstolo Paulo, e os seus representantes Timóteo e Tito, né? Louvado seja para todos sempre o nome do Senhor. E aí ele vai falar a resposta humana, que é o propósito da sua vida de modo subjetivo. Ele vai falar também dessa resposta, daquilo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fez em nós, e a nossa resposta também tem a ver com o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, porque no passado nós experimentamos a justificação, no presente a nossa salvação se dá pela santificação e no futuro a glorificação, né? Fomos salvos do pecado,
estamos sendo salvos do pecado e seremos definitivamente salvos do pecado quando nosso corpo for transformado e glorificado. Muito bem. Então, Paulo, ele fala, mesmo encarando a morte, mais da igreja do que de si mesmo. Que coisa extraordinária, né? No momento em que a sua morte estava chegando, ele poderia muito bem reter para si esses dois companheiros que poderiam dar a ele conforto, consolo, apoio, não é? Mas Paulo prefere enviar estes homens. Então Paulo, ele mostra aí que ele colocava a igreja acima dele mesmo, né? Que exemplo maravilhoso o do apóstolo Paulo. Muito bem, gente. Eu queria falar também um pouquinho de Tito e Timóteo. Tito, nós sabemos que ele era gentil, ele, por isso, não foi circuncidado, né? Ele tinha um caráter firme, não era grosseiro, não era rude, mas ele era firme, né? Nas suas convicções. Paulo não precisou ali de incentivá-lo, de admoestá-lo. Paulo simplesmente deu a ele a tarefa e ele ia lá e ele cumpria a tarefa. Diferente de Timóteo. Timóteo é judeu. Timóteo foi circuncidado por Paulo, né? Há 15 anos atrás. Paulo, que esteve pregando em Listra, Derbe, Antioquia da Psídia, enfim, lá na Galácia, e ali, fruto do seu ministério, converteu Timóteo, e depois Paulo vai passar na segunda viagem missionária lá. A igreja recomenda para Paulo Timóteo, né? Timóteo foi um obreiro recomendado pela igreja. E a pergunta é, né? Será que a igreja hoje nos recomendaria, né? Timóteo foi recomendado pela igreja, mas o caráter de Timóteo era de um homem tímido, né? De um homem que Paulo teve que trabalhar ali o seu emocional, para que ele não tivesse temor, para que ele não respeitasse a aparência dos homens, né? Mas que ele agisse pela reta justiça. E no caso de Tito, Paulo não teve necessidade disso, mas Timóteo, Paulo teve necessidade de trabalhar, né, o emocional de Timóteo. Pois bem, nós temos aqui então aquilo que nós acabamos de falar, né? Que nós temos aqui nessas cartas o evangelho nos apresentado, né? A salvação. E de alguma forma nós já esboçamos isso aqui para os amados irmãos, né? Muito bem. Só lá no finalzinho, lá no ponto 3, glorificação, Paulo diz da necessidade de perseverança, né? Porque alguns já haviam naufragado na fé e a necessidade, aqueles que perseverarem serão, obviamente, recompensados também, né? Então, o trabalho de Tito e Timóteo foi esse, né? De colocar algumas coisas em ordem na igreja em Creta e em Éfeso. Então nós temos aqui nesse esboço aqui, esse slide, Tito em Creta, Timóteo em Éfeso, acerca dos anciãos, dos líderes. Não havia liderança nas igrejas em Creta. O papel de Tito, portanto, era levantar líderes naquelas igrejas. Timóteo, em Éfeso, ele não precisava ali de escolher líderes, anciãos, porque já havia. O problema lá é que
a liderança era problemática, né? E aí o trabalho de Timóteo, muito provavelmente mais difícil do que o de Tito, né? Corrigir uma liderança, nós sabemos que não é fácil, né? E Tito, sendo mais firme no seu agir, no seu falar, poderia, quem sabe, ter essa incumbência de Éfeso, porque aos nossos olhos a tarefa de Éfeso era maior, era mais pesada, né, para do que em relação a Creta, né, as igrejas lá em Creta. Muito bem. Os interesses de Paulo em Creta e Éfeso. Em Creta era com relação à membresia, era corrigir os problemas dos membros, né? Em, 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 em Éfeso, o problema estava não nos crentes, mas estava na liderança. E em Creta não tinha liderança, o problema estava na membresia, nos crentes, né? Por isso que Moisés fez uma oração no fim da sua vida, quando ele aponta, né, para Deus que o seu sucessor seria Josué, e Deus é quem faz essa escolha, na verdade, né, sabendo também que era um desejo de Moisés, e Moisés faz uma oração muito interessante, né? Que o seu povo não seja como ovelha que não tem pastor, né? Igreja que não tem liderança é como barco sem remo, né? É como carro sem motorista. Então é preciso, né? Senão dá problema, dá problema. E lá Creta é um exemplo disso. Quais eram os problemas em Creta? Eles eram periféricos, ele não estava no altar, estava lá nos bancos. O problema em Éfeso era central, ele estava não nos bancos, mas estava no altar, né? Estava lá no púlpito. Muito bem. O trabalho deles era completar a transição, né, de uma igreja apostólica para um caráter diferente de liderança, e aí eles precisavam trabalhar na qualidade dos líderes e na qualidade dos membros, né? E eles deveriam fazer esse trabalho e voltar, porque Paulo disse: olha, vocês vão voltar rapidamente para mim, né? Mas muito provavelmente não deu tempo de eles retornarem para Paulo. Mas o cerne da missão deles era completar essa transição de uma igreja de caráter apostólico para uma igreja de liderança diferenciado. E aí eles tinham que trabalhar na qualidade, porque qualidade vai gerar quantidade. Mas primeiro é preciso ter qualidade, né? Segundo, confrontar os problemas. Aqui está uma tarefa difícil, porque se você não confronta o problema quando ele surge, joga ele para debaixo do tapete, lá na frente ele vai voltar e vai voltar mais forte, né? Então é preciso que mostre que o erro que tantos os membros de Creta como os líderes de Éfeso estavam propagando erros, né? Dizendo que já a ressurreição havia acontecido, no caso lá de Éfeso, e tantos problemas doutrinários, né? Heresias, maus ensinamentos. Paulo já havia falado lá em Éfeso, quando ele despediu da igreja de Éfeso, né? Que depois da partida dele, muitos lobos vestidos de pele de ovelha haveriam de surgir na liderança, né? E isso já estava acontecendo. Esses maus obreiros estavam dando maus exemplos, né? Quais são estes exemplos? Paulo vai falar lá sobre as viúvas, que eles visitavam essas viúvas e causavam problemas, né? Problemas imorais, problemas na área sexual. Paulo vai falar do efeito que estes problemas aí estavam acontecendo, né? Estavam aí produzindo.
Então, era necessário resolver estes problemas. Muito bem, gente. Então, nós vimos aí que essas três tarefas: primeiro, completar a transição; segundo, confrontar os problemas, né? Problemas estes que eram erros doutrinários, que eram maus exemplos por parte da liderança em Éfeso, e estes problemas aí, eles eram terríveis, né? Porque eram problemas na área do dinheiro, na área do sexo, né? E o efeito que isso aí estava produzindo, né? O resultado era um resultado ruim. Então, Paulo vai dizer, meus amados irmãos, que o melhor antídoto para o erro é o ensino correto. O melhor antídoto para o mau caráter é o bom caráter, né? É o exemplo que estes homens aí precisam dar para a igreja, né? Então é preciso necessariamente que isto seja corrigido. Chegamos aqui ao final e a gente quer fazer só uma aplicação destas cartas, do que nós de fato aprendemos, não é? Primeiro nós precisamos na igreja respeitar as diferenças que existem na igreja. Paulo vai falar das diferenças de idade, das diferenças de sexo, né? E é preciso os jovens respeitar os mais velhos, né? É preciso entender o papel do homem na igreja, do papel da mulher na igreja, né? Segundo lugar, o caráter deve exceder o do mundo, né? Porque todas aquelas listas que Paulo vai falar sobre o líder, o diácono, a diaconisa, eram coisas que o mundo esperava, né? A gente compreende que o mundo tem uma capacidade de enxergar, né? Se não muita, mas pelo menos eles têm. Há muitas pessoas que não são cristãs e elas dizem: olha, para ser crente daquele jeito ali, eu prefiro não ser. Ou seja, toda aquela expectativa ali não era uma lista que excedia ao padrão humano, né? Mas nosso caráter precisa exceder as expectativas do mundo. Terceiro, caráter é a habilidade maior que existe na vida de um obreiro. O obreiro, ele não precisa pregar bem, cantar bem, administrar bem. A sua maior força tem que ser o seu caráter. Quarto, nós sabemos que a crença, ela é traduzida no comportamento. Se a igreja for bem ensinada, então ela vai viver o evangelho na sua essência. Se ela não for bem ensinada, ela não vai viver a essência do evangelho, porque a crença, ela é traduzida no comportamento. E quinto e último lugar, a maior batalha da igreja está dentro e não fora dela. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.